Vamos orar ao Senhor, antes de nós darmos início a essa palavra. Pedir para os amados em casa também, para nós orarmos juntos. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa liberdade que o Senhor nos deu. Pelo privilégio de podermos estar aqui te adorando e bendizendo o teu santo nome. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja conosco nesse momento. Esteja conosco falando através dessa palavra. Peço ao Senhor, Pai, que a ação do Senhor, do teu Santo Espírito, seja em nós, seja através de nós. Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que aquilo que o Senhor quer fazer, planejou fazer hoje, isso venha acontecer, Pai. Em nome de Jesus. Nenhum embaraço venha impedir o agir do Senhor para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, nesse tempo, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Papai querido, eu peço ao Senhor, prepara os nossos corações agora para receber a tua palavra. Usa a minha vida, prepara a minha vida para transmitir a tua palavra agora com graça, com sabedoria, com direção, falar aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode abrir aí comigo. Eu não sei se às vezes está, se tiver meio escuro para ler, se der para Gabi me acompanhar, não sei se dá para projetar aí, Gabi. Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Diz assim: eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou com a seguinte pergunta: mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. Que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste. Em outras versões disse: afastou-se triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades, por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Com base nesse texto e alguns outros textos que eu vou citar para vocês, eu quero compartilhar uma palavra no seu coração com o tema: pessoas boas não entram no céu. Ô pastor, que termo é esse, né? Pessoa boa não entra no céu, quem é que entra então? A gente vai ver aqui nesse texto. Mas o tema da palavra que eu quero compartilhar é esse, eu vou repetir: pessoas boas não entram no céu. Bem, ainda hoje, queridos, tem muitas pessoas, isso não é de hoje, mas ainda hoje, muitas pessoas que tentam se achegar a Deus,
ou acreditam que vão entrar no céu ou herdar a vida eterna por terem uma religião, tentam se aproximar de Deus, né? Por terem uma religião, por frequentarem uma igreja, por fazerem boas ações, por fazerem aí boas obras, e elas acreditam que assim estão agradando a Deus, fazendo o que Deus quer e se tornando merecedoras da vida eterna. Mas o que é que o texto diz, né, sobre isso, sobre esse assunto? E outros textos que eu vou citar. A primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração é sobre o desejo aqui e a existência de vida eterna. É nítido no texto aqui, esse jovem chega para Jesus, querido, e fala: mestre. Outras versões, ou nos outros evangelhos de Lucas, Marcos e Lucas, diz: bom mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Então, a pergunta desse jovem, ela expressa para a gente um desejo que tem no coração do homem, queridos, que é um desejo pela eternidade. Essa pergunta desse jovem expressa, né, o desejo que há no coração de cada um de nós, do homem. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz que Deus fez cada coisa no seu tempo, num tempo determinado, e colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então há um desejo no coração do homem pela eternidade. Eu acredito, queridos, eu já falei disso aqui antes, eu acredito que até mesmo aquelas pessoas que infelizmente acabaram tirando a própria vida, ou pessoas que têm tido esse desejo, têm tido essa vontade às vezes de dar cabo da própria vida, né? Eu não sei como está o seu coração, não sei se isso já passou pelo seu coração, você que está aqui, você que está em casa. Eu acredito que até mesmo essas pessoas, queridos, na verdade elas não querem morrer, há um desejo no coração delas pela eternidade também. Elas não querem morrer. Na verdade elas querem acabar com a dor, elas querem acabar com aquele sofrimento. E elas acreditam que dando cabo da própria vida vai acabar aquela dor, vai acabar aquele sofrimento. Porém eu quero dizer para vocês, queridos, e eu peço que essa mensagem chegue nas pessoas certas, alcance os corações certos e chegue em quem precisa chegar. Eu quero dizer algo para você, isso é um engano. Você dar cabo da própria vida, você tirar a própria vida, não vai acabar com o sofrimento, não vai acabar com aquilo que você tem passado. Mas eu quero voltar nisso aqui depois. Vou falar um pouquinho, fica aí ligadinho, você que está aqui, você que está em casa, tá bom? Mas aqui a gente vê, querido, que mostra um anseio que tem no coração do homem pela eternidade. E eu acredito que, né, como eu disse, mesmo aquelas pessoas que acabaram tirando quem deseja tirar a própria vida, não é porque não tem esse desejo, mas é porque querem acabar com a dor. Mas quando a gente olha para a resposta de Jesus ao jovem, essa resposta nos mostra que existe vida eterna. Porque Jesus não fala para o jovem assim: ô bom jovem, quer saber? Come, bebe, aproveita bem a sua vida aqui, desfruta da sua vida, porque depois que você morreu aqui, acabou. A nossa vida, ela é aqui. O que a gente tem que viver, a gente vive aqui. É isso que Jesus disse para o jovem? Jesus responde para ele, Jesus dá a entender que existe a vida eterna. Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? E aí os: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus nos dá a entender, queridos, que existe vida eterna, que não é morreu aqui e acabou. Eu sei que muitos de vocês vão falar: pastor, eu já sei disso, mas tem muitas pessoas que acreditam que é aqui, que aqui é a nossa vida, que depois que morreu, acabou. E de acordo com a Bíblia, queridos, não, existe vida após a morte. Não morreu, não é morreu, a gente morreu aqui, acabou. Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim, olha que texto tremendo: multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para castigo ou desprezo eterno, ou condenação eterna. Então vai haver ressurreição tanto de justos quanto de injustos, pessoas boas e pessoas más. Vai haver ressurreição de justos e injustos. Não é morreu aqui e acabou, seja bom
ou seja ruim. Eu digo isso também porque tem pessoas que acreditam, tem determinados ensinos, pessoas que acreditam que as pessoas que forem ruins, o castigo dela vai ser não ressuscitar. Não. De acordo com esse texto, vai ressuscitar pessoas boas e pessoas ruins. Eu quero que você abra mais um texto comigo, se der para projetar aí, Gabi, que está em João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. Olha o que diz aí. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão todos os mortos. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então todos vão ouvir e vão sair, uns para a vida eterna, outros para o castigo e condenação eterna. Mas vai ter ressurreição, queridos, de justos e injustos. E aqui eu me volto novamente. Eu falei que tem pessoas de repente que estão ouvindo essa mensagem, que estava pensando, né, com aquilo que está sofrendo, já chegou a pensar, estava pensando em dar cabo da própria vida. Isso não vai acabar com a sua dor. Aliás, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 12 também que nós haveremos de prestar conta diante de Deus. Tema a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque Deus trará ao julgamento tudo que for feito, seja bom ou seja mal. Então, querido, um dia nós vamos estar diante de Deus para prestar conta a Ele daquilo que a gente fez com a nossa vida. Então não é a solução tirar a sua vida, não é a solução dar cabo da sua própria vida, queridos. Amém? Essa é uma mensagem muito séria para os dias de hoje. Pastor, mas então qual é a solução? O senhor está falando qual não é a solução. Eu quero dizer algo aqui que a maioria de vocês que está aqui já sabe. A solução está em Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, de repente você está me acompanhando pelas redes sociais, querido. Eu não sei o que você estava pensando, mas a solução não é tirar a sua vida. A solução é você vir para Jesus. E eu não estou falando aqui de ter uma religião, ou de você até mudar de religião, mas de você entregar o seu coração para Ele. Você começar a ter um relacionamento com Cristo. Ele fala, tome sobre vós o meu jugo. O jugo era uma peça de madeira que atrelava dois bois, né? Eles ficavam ali lado a lado para puxar o arado ou para puxar a carroça e tinham que andar lado a lado. E Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tome o meu jugo. Ou seja, vem para Jesus, abra o seu coração, recebe Ele como seu Senhor, recebe Ele como seu Salvador e ande com Ele, aprenda com Ele, ande lado a lado. E Ele diz, a promessa dele é verdade, Ele tem descanso para a sua alma que está atormentada, para a sua alma que está perturbada, Ele tem descanso. Então a solução é vir até Jesus, querido. Pastor, mas eu já fiz isso na minha vida, eu já sou crente. E hoje é tão difícil que até mesmo cristãos têm passado por momentos tão difíceis. Cristãos, infelizmente, às vezes ouvimos falar de cristãos tirando a própria vida. Sabe qual é a solução? É a mesma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não é porque você aceitou Jesus um dia, mas às vezes, queridos, você está cansado, você está sobrecarregado, porque às vezes você aceitou Jesus, recebeu, foi uma alegria, mas você saiu do foco, tirou os olhos de Cristo, começou a reparar na força do vento, na tempestade, na força do mar, começou a olhar nas tempestades, né, e começou a afundar. E aí você não tem tido paz, não tem tido alegria, né, mas porque você tirou o foco. A solução é a mesma, só volte os seus olhos para Jesus, venha até Jesus. Não tem algo novo, não estou pregando aqui nada novo, não é inventando a roda aqui não. Vem para Jesus, só Jesus pode te dar paz, pode te dar alegria, só Jesus pode te livrar dessa ansiedade. Jesus fala ali em Filipenses, fala em Pedro,
né? Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então a solução é a mesma. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. E Pedro diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não tem algo novo. A solução é Jesus, querido. Ele pode te dar a paz que você precisa. Ele pode te dar a alegria que você precisa. Não significa que quando você vier para Jesus, vai se resolver todos os seus problemas. Não, você vai continuar tendo problemas, vai ter dificuldades. Mas se você estiver firme, andando com Ele, lado a lado, aprendendo de Jesus, tomando sobre você o jugo dele, Ele vai te ensinar, vai te dar alegria, vai te dar paz, mesmo em meio às adversidades. Então, queridos, a primeira verdade que eu quero ministrar ao seu coração é essa. Sobre o desejo e a existência da vida eterna. Existe uma vida após a morte. E há no nosso coração um desejo por isso. Amém? Eu vou citar alguns textos aqui, mas não vou ler para a gente não se delongar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, se você tem o hábito de anotar. E 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao verso 19. E o capítulo 15, o verso 32. Esse texto, queridos, fala que a nossa esperança está em Cristo. Lá em Tessalonicenses fala que um dia a gente vai ressuscitar. A gente vai ser arrebatado. Se a gente não experimentar da morte, se Jesus voltar antes, e eu particularmente acredito que Jesus está às portas, se nós não chegarmos a experimentarmos a morte, nós vamos ser arrebatados, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia diz que nossos corpos vão ser transformados. Aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos, os seus corpos vão ser transformados e vão se encontrar com o Senhor nos ares. E lá, queridos, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais maldade, não vai ter mais luta contra o pecado, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais depressão. Lá, querido, vai ser a nossa verdadeira e a nossa melhor recompensa. Dizem lá em Tessalonicenses, depois você lê esse texto, para a gente não se estender aqui na mensagem. E em 1 Coríntios, que eu citei no capítulo 15, também vai falar sobre isso. Fala assim, que a nossa fé está baseada na ressurreição. Se a gente não crê que vai ressuscitar, nossa fé é inútil. E nem Jesus ressuscitou. E se a gente não crê nisso, aí Paulo diz em 1 Coríntios 15, 32, então vamos comer, vamos beber, vamos levar a vida, vamos curtir, porque vai acabar tudo. Qual o sentido da gente procurar ficar firme, lutar contra o pecado, buscar andar numa vida de santidade, uma vida agradável a Deus, se é só aqui? Vamos curtir a vida. Vamos comer, vamos beber, vamos fazer aquilo que, como muitos costumam dizer, vamos por onde nosso coração mandar, vamos fazer aquilo que nos dá alegria, porque vai acabar tudo aqui mesmo, Amanda. Mas não é. A nossa esperança como filhos de Deus, queridos, está na ressurreição. Que a gente vai ressuscitar um dia, num novo corpo, onde a gente não vai mais sofrer como a gente sofre aqui. Você já parou para pensar nisso, querido? Não vai ter mais enfermidade, não tem doença, não tem mais pecado, não tem mais maldade, não vai ter mais nada disso que a gente sofre aqui, não vai ter mais. Essa é a nossa recompensa. Amém, queridos? Uma segunda verdade que eu quero compartilhar ao seu coração. Ninguém vai para o céu, aqui entra o tema da mensagem, por ser uma boa pessoa. O texto também deixa claro que esse jovem era uma boa pessoa, porque ele se aproxima de Jesus e ele fala, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, você conhece os mandamentos? E aí Jesus fala alguns dos mandamentos aqui, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e fala um que é importantíssimo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o tremendo é que o jovem fala, eu tenho obedecido a tudo isso desde a minha adolescência. Aqui não está no de Marcos, mas no de Mateus, mas no de Marcos e de Lucas está relatado, são os evangelhos sinóticos. Está relatado que eu tenho obedecido isso desde a minha adolescência. E Jesus não questionou ele. Jesus não falou, mentiroso, você não tem obedecido. Não, Jesus não questionou. O jovem falou, eu tenho obedecido tudo isso. Vamos repetir os mandamentos. Não matar, não roubar, não furtar, não adulterar, honrar pai e mãe e amar o próximo como a ti mesmo. Esse jovem estava obedecendo isso. Só que com tudo isso, querido, era uma boa pessoa ou não? Porque para você amar o próximo, você não vai cobiçar, você não vai fazer mal para outras pessoas. O amar o próximo engloba um monte de coisa aqui. Então era um bom jovem ou não?
Era um bom crente ou não? Só que tudo isso, queridos, apesar de ele estar obedecendo a tudo isso, Jesus nos mostra, a gente vê nesse texto, que ele não estava apto para entrar, para herdar a vida eterna. Apesar de ser uma boa pessoa, de estar obedecendo essas regras e normas, essas leis, ele não estava apto para herdar a vida eterna. Isso que é tremendo nesse texto. E aí pode vir no nosso coração o que veio no coração dos discípulos. Nossa, pastor, o cara não matava, não roubava, não furtava, amava o próximo. Então, com certeza, fazia caridade, fazia boas obras, né? O cara era bom. Então, se o cara não vai para o céu, se esse não vai herdar a vida eterna, quem é que vai herdar então? Quem é que vai entrar no céu? Foi isso que os discípulos perguntou. Mestre, sendo assim, quem é que pode ser salvo então? Quem é que vai ser salvo? E aí vem o terceiro tópico dessa mensagem que nos responde sobre isso. O terceiro ensino que eu quero ministrar ao seu coração. Quem é que vai entrar no céu então e herdar a vida eterna, querido? Quem? Diante da pergunta dos discípulos sobre quem pode ser salvo, Jesus começa respondendo aí para o homem. Ele diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que é que eu vejo aqui que Jesus nos ensina? Né? Ele começa respondendo: para o homem isso é impossível. Ou seja, ninguém, queridos, é bom o suficiente para entrar no céu. Ninguém, por mais que faça coisas boas, vai ter direito a entrar no céu por causa disso, a dar a vida eterna por causa disso. As boas obras que a gente faz, né, que nós fazemos, são frutos, ou devem ser frutos, de uma fé genuína, de um amor a Deus. Amém? De um amor a Deus, de um amor ao próximo. Mas de acordo com a palavra de Deus, e aqui eu quero citar um texto, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. De acordo com a palavra de Deus, nós somos salvos pela graça. Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e verso 9 diz: vocês são salvos pela graça. A graça é favor imerecido. A gente não merece, não tem nada que a gente faça de bom que nos leve a merecer irmos para o céu e herdar a vida eterna. É graça, mediante a fé. É pela fé, a fé em Cristo Jesus, crendo na obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que ali Ele levou sobre si os nossos pecados. Está pago, está consumado, pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós não venhamos ter um destino de perdição na eternidade. Então é pela fé, a fé em Cristo Jesus. E o mesmo texto diz: não por obras, para que ninguém venha se gloriar. Ó, eu mereço ser salvo, eu fui uma boa pessoa, fui um bom pai, fui um bom esposo, fui um bom filho, fui um bom empregado, fui um bom, servi a Deus, me dediquei muito na obra de Deus, andei corretamente. Ninguém vai ser salvo por isso. Faz parte, mas não é por isso. É pela graça, é mediante a fé, e não é por obras, para que ninguém venha se gloriar diante de Deus dizendo: eu mereci. Amém, queridos? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Outro texto, João capítulo 14, verso 6, diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Jesus que nós vamos entrar no céu e herdar a vida eterna. Atos capítulo 4, verso 12, diz: não tem outro nome dado entre os homens debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus. Então é através dessa fé em Cristo Jesus, não é por boas obras. Porém aqui é o detalhe do texto e da mensagem. Essa fé, eu creio em Jesus, né? Eu já entreguei minha vida a Jesus. Essa fé em Jesus, queridos, essa fé salvífica, ela significa o quê? Porque nós vemos aqui que o jovem fez boas obras, era um bom jovem, fazia boas obras, obedecia as normas, as leis, os mandamentos ali. Eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Mas por que é que Jesus fala: ainda te falta uma coisa? Jesus fala: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Depois você vem e me siga. Por que é que Jesus fez isso? Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. E a verdadeira fé salvífica em Cristo, queridos, aqui está o detalhe, presta atenção. Ela nos leva
a colocar Jesus como a prioridade. A fé genuína nos leva a colocar Jesus como prioridade. O texto diz, quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui, está no verso 22, que quando Jesus fala para o jovem, vende tudo que você tem, te falta uma coisa, vende tudo que você tem e dê aos pobres, depois você vem e você me segue. O texto diz que aquele jovem abaixou a cabeça e cabisbaixo foi se afastando de Jesus. O que é que eu vejo aqui? Preste atenção, queridos. Nós que servimos a Deus, entregamos o nosso coração a Jesus, ou quem não serve ainda também. Se Jesus não é a prioridade do nosso coração, uma hora ou outra, a gente vai se afastar dele. Novamente eu quero repetir para você. Se Jesus, você pode estar na igreja, você está fazendo boas obras, você gosta de frequentar a igreja, você tem procurado andar de acordo com a vontade de Deus, mas se Jesus não é o centro, não é a prioridade, uma hora nós nos afastamos dele. Como aconteceu com esse jovem. Esse jovem, ele estava seguindo os mandamentos desde a sua adolescência, mas chegou nesse momento, aonde Jesus pediu para ele aquilo que era o mais importante no coração daquele jovem. Diz que o jovem se afastou de Jesus. Então, se Jesus não for prioridade, queridos, a hora que Jesus pedir aquilo que é a prioridade, que for mais importante, isso pode nos levar a se afastar de Deus. Amém, amados? Aqui nos cabe a gente fazer um autoexame e a gente se perguntar aí, será que Jesus é a prioridade da nossa vida? Será que Jesus tem sido, querido, a prioridade da nossa vida? Lembrando que, mais do que palavras, o nosso estilo de vida, as nossas decisões, né? O que a gente tem decidido, o que a gente tem escolhido, isso mostra se Jesus é ou não prioridade nas nossas vidas. Porque é fácil estar aqui, entre aspas, né? É fácil estar aqui e pregar algo para vocês, é fácil estar aqui na igreja, é fácil abrir a boca e falar Jesus é meu tudo, é prioridade na minha vida. Mas o que vai mostrar se Jesus é prioridade na nossa vida é o nosso estilo de vida, queridos. As decisões que a gente toma no dia a dia. Vai mostrar se nós temos Jesus como prioridade ou não. E aqui eu quero que você leve isso fique martelando na sua mente, no seu coração. Não é para você pensar no seu irmão, é para a gente, para nós sairmos daqui, fazermos um autoexame. Jesus tem sido prioridade na minha vida? De verdade? O que eu tenho feito, as minhas escolhas, o meu modo de vida, o meu estilo de vida, tem mostrado, tem declarado, tem refletido para as pessoas que Jesus é meu tudo? As pessoas podem olhar para nós e falar, eu vejo naquele homem, naquela mulher, que Jesus é tudo para ele. Tem olhado para as nossas vidas e tem visto isso de verdade? Ou nós somos apenas boas pessoas, que andam dentro de alguns mandamentos, que tem uma linguagem crentez, que tem caráter. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Eu não estou dizendo que nada disso não é importante, isso é importante. Mas você sabe que tem pessoas, até mesmo pessoas que não servem a Deus, que são pessoas de caráter, são pessoas íntegras. Mas eu vou dizer algo para você aqui que é forte até. Essa pessoa de caráter íntegra, que tem andado numa vida de retidão, se ela não receber Jesus como seu Salvador, ela não vai entrar no céu. Porque ninguém vai entrar no céu por ser bom, por ser boa pessoa. Se essa pessoa que é boa recusar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, por mais que ela tenha sido boa, ela não vai herdar a vida eterna. Isso serve para os cristãos também. O que nos faz herdar a vida eterna, queridos, é Jesus ser o primeiro no nosso coração. Aqui eu quero concluir. Eu quero que você abra um texto comigo. Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao verso 30.
Lucas 14, do verso 25 ao 30. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus. Vou dar uma paradinha aqui. Uma grande multidão seguia Jesus. Tem muita gente seguindo Jesus. As igrejas estão abarrotadas de multidões. Mas nem todos são discípulos. Nem todos têm Jesus como prioridade. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, aliás, é uma pergunta, né? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Aqui Jesus está nos ensinando sobre, eu vejo até sobre, pense bem, calcule o que é seguir Jesus. E aqui Jesus está dizendo algo que fica bem claro: se alguém me segue, se alguém vir após mim, e não abre mão, ou outros textos falam, ama mais seu pai, sua mãe, né? Ama sua mãe, seus filhos, os bens dessa vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Outras versões falam, não deixa seu pai, não deixa sua mãe, não deixa, por causa de mim, por causa do reino de Deus, não pode ser meus discípulos. Queridos, olha aqui para o pastor, eu sei que você está concentrado no pessoal do louvor sermão, quero que você preste atenção aqui na mensagem. O que é que isso está dizendo? Quando ele fala deixar pai, deixar mãe, né? Deixar filhos, deixar campos, tudo pelo reino de Deus, não é deixar de não amar, de não se importar, de se cuidar. O deixar que ele fala aqui é sobre desapego. Se você vem a Jesus, mas você é mais apegado à sua mãe, é mais apegado ao seu pai, é mais apegado aos seus filhos, ou até mesmo à sua própria vida, mais do que a Deus, nós não podemos ser discípulos de Cristo. O que é que Jesus está nos ensinando? Isso aqui está ligado ao texto que a gente está falando sobre herdar a vida eterna. Jesus precisa ser mais importante para nós, prioridade, acima da nossa própria vida, a ponto de que se a gente precisar entregar a vida por Ele, pelo reino, a gente vai entregar. Ele precisa ser mais importante do que a nossa família. Ele precisa estar em primeiro lugar, antes da minha família. Isso não só de palavras, isso precisa ser demonstrado com as nossas atitudes. Porque se a nossa família vier em primeiro lugar, nós não podemos ser discípulos de Cristo. E se ele não está em primeiro lugar, Jesus ele não fala, tudo bem filho, tudo bem eu ficar em segundo lugar na sua vida, não tem problema, pode colocar primeiro a sua família, o segundo lugar para mim está bom. Isso não existe. Ou Jesus, ele é o primeiro, ele é a prioridade, ou ele não é o Senhor da nossa vida. Tem outra coisa que está sendo Senhor. E aqui eu me lembro do texto que eu trouxe aqui no momento de dízimos e ofertas. Ou ele é o Senhor, ou tem outra coisa ocupando o lugar do Senhor nas nossas vidas, que é uma idolatria, que pode ser o dinheiro, pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser os prazeres desse mundo, pode ser a nossa própria vida. Eu faço da minha vida o que eu bem quero, a minha vida é minha. Ele precisa ser o Senhor, queridos. Ele precisa ser o primeiro. E para fechar aqui, eu quero lembrar esse texto, voltar para o texto e lembrar que era um bom jovem, que cumpria normas e regras, mas Jesus fala, te falta uma coisa. E resumindo, ele diz para o jovem, eu não sou a prioridade do seu coração, jovem. Você é um bom jovem.
Mais uma vez dizendo, no Evangelho de Marcos e Lucas diz que Jesus olhou para ele e o amou. Você é um bom jovem, você tem obedecido esses mandamentos, mas eu não sou a prioridade da sua vida. Negue-se a si mesmo, abra mão da sua própria vida, para que a gente possa entrar e herdar o reino dos céus, a gente possa entrar na vida. Amém, queridos? Deixa eu convidar você, fica de pé. Glória a Deus. A gente precisa estar disposto, queridos, a abrir mão de tudo e de todos, até mesmo da própria vida, para ter Jesus e herdarmos a vida eterna. Eu quero que você volte no texto de Mateus 19. Mateus 19. A partir do verso 16. No verso 21, Jesus diz para o jovem: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, ele foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. E os bens eram a prioridade no coração desse jovem. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está falando aqui que não podemos ter riqueza e que o rico não vai entrar. Jesus está querendo dizer, fala, aquele que tem o seu coração apegado à riqueza. Digo também, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem é que pode ser salvo, Senhor? Quem é que vai entrar no céu? Quem é que vai herdar a vida eterna? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: nós deixamos tudo para te seguir. Qual vai ser a nossa recompensa? E Jesus responde: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixaram casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, propriedades, por minha causa, vão receber em troca 100 vezes mais. No Evangelho de Marcos e Lucas fala sobre isso. Ainda nessa vida vai ser abençoado aqui, mas o principal, no porvir, vai receber a vida eterna. Então, queridos, quem é que vai entrar no céu? Não basta ser pessoas boas, não basta sermos pessoas de bom caráter, que cumprimos algumas normas e regras da palavra de Deus. Vai entrar nos céus aquele que faz de Jesus o primeiro no seu coração, que verdadeiramente a sua vida, o seu dia a dia, as suas escolhas, as suas ações, decisões mostram que Jesus é o primeiro na sua vida. Amém? Feche seus olhos de distância e deixa eu orar com vocês. Vocês em casa também, se puder, feche seus olhos, curva a sua fronte. Pai amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Eu sei que essa é uma palavra muito preciosa. Eu peço que o Teu Espírito Santo continue a ministrar no meu coração e no coração dos meus irmãos, para que verdadeiramente o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas, Pai. Que isso não seja de palavras ou de boca, mas em ação e em verdade, Pai, em nome de Jesus. E se o Senhor não tem sido, Espírito Santo, nos incomoda, nos leva a um quebrantamento, nos leva a um arrependimento verdadeiro, genuíno, profundo, para que o Senhor passe a ser, ou volte a ser,
a prioridade dos nossos corações, Pai. Porque eu sei que as boas obras, o fazer a tua obra, é consequência de uma fé genuína, de um amor genuíno, de colocar o Senhor como primeiro nas nossas vidas. Nós vamos servir ao Senhor com grande alegria, e vamos ser extremamente frutíferos para a glória do teu santo nome. Assim eu oro ao Senhor, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu despedir vocês, queridos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês, sobre nós, o seu rosto e nos conceda a graça. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Assim os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. E novamente aqui eu quero deixar essa mensagem para você. Essa é para você, em especial. Querido, Jesus é o caminho, é o único caminho, é a verdade, é a vida. Ele pode te dar o descanso que você está precisando e querendo. Ele pode te dar a alegria que você está precisando e querendo. Coisa que nenhum homem pode te dar, Ele pode te dar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.